Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Aqui é o presbítero Josué, da Assembleia de Deus de Maracanaú, Ministério Templo Central, e você está aqui conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e de desenvolvimento da vida cristã. Se você está aqui mais uma vez conosco, nós estamos felizes com a sua presença, com a sua participação. Se é a primeira vez que você está aqui, nossa alegria de tê-lo também conosco, seja muito bem-vindo. E desde já, eu te peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, curta e compartilhe este vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. Estamos aqui, meus amados irmãos, para mais uma vez fazermos o estudo das nossas lições bíblicas da Escola Dominical. Queremos lembrar vocês que estamos estudando em nossas escolas bíblicas a revista Lições Bíblicas da CPAD do primeiro trimestre do ano de 2024 e que traz como tema o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E desta feita nós vamos estudar a lição de número 8, que traz como título A Disciplina na Igreja. Como sempre temos feito, nosso método de estudo é através de um bate-papo, né, com um professor, com uma pessoa dedicada a esta obra do ensino. E hoje nós temos a honra, a alegria de ter aqui conosco, né, um amigo de longas datas, um servo de Deus, muito dedicado a esta obra do Ministério de Ensino. E se trata aqui do nosso querido pastor Aurélio, né, que congrega conosco também na Assembleia de Deus, e que neste momento eu vou passar aqui a palavra para ele, para que ele se apresente para vocês e faça a sua saudação inicial. Muito bem. Então, me chamo Francisco Aurélio Pinto, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, claro que exercendo um ministério não de apacentar, mas de ensinar, né? E como disse o Josué, já somos companheiros de longas datas. Conheci o Josué, ainda era solteiro. E graças a Deus por essa porta que Deus tem aberto para ele, para nós, para a gente expandir a escola dominical. Bom, como eu estava dizendo, a gente também aqui em Maracanaú, estamos na responsabilidade, o pastor João nos entregou essa incumbência de ensinar a palavra de uma maneira sistemática através da nossa Escola de Educação Teológica Boa Semente, que já vai para o 13º ano. Esse ano agora, no dia 7 de fevereiro, nós completamos 12 anos ensinando, né? Você é testemunha que foi do começo também, né? Você, seu filho, Pedro e muitos outros, né? E graças a Deus, durante todos esses anos, o Senhor tem estado conosco e continuamos, né? Hoje estamos na segunda-feira, ali na sede, transmitindo essa disciplina, que é Novo Testamento 7, né? Disciplina chamada a Carta aos Hebreus. Todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, você tem essa oportunidade de estudar com a gente. E na terça-feira, nós estamos com Atos dos Apóstolos, né, que é Novo Testamento 2. Funciona na sede, na terça-feira, o horário é de 7, das 19 até as 21h20. Né? Graças a Deus, pastor Josué, nós estamos também com um número bom de alunos, né, 2 turmas. Da segunda-feira nós contamos com quase 48 matriculados, na terça 34, e agora essa semana passada Deus tem nos abençoado ainda mais, abrindo ainda mais 2 núcleos, né? Abrimos agora no começo do mês Parque Viana e também Novo Maranguape, que já está estendido para o lado de Parque Potira. Bom, Deus está fazendo, né, a obra. O povo aqui de Maracanaú está tendo a oportunidade, né, de fazer. Como você, Josué, que também estudou com a gente, terminou seu curso, né? E muitos, né? E lecionou, né? Professor, você já era professor desde cedo, né? E estudando teologia, você já teve a oportunidade de ensinar e ainda vai ensinar, com certeza, né? Não somente na área secular, mas na área teológica. E é isso, irmão, sabe? Deus tem
aberto essas portas, tem facilitado, e a gente aqui lança mais uma vez o convite, né? Se você quiser fazer teologia a nível básico, com proposta de ir para um nível superior, é só você nos procurar todas as segundas-feiras ou terça ali na igreja sede, a partir das 18h30, que você terá as devidas informações e já pode até começar já a estudar, já recebe o material, que cada pessoa que se matricula, a gente dá o curso todinho em 31 meses, todo esse material já faz parte do curso, você recebe o livro, recebe um questionário e algumas vezes você recebe também os slides que é dado na sala de aula, porque a gente sempre trabalha mais com data show, né, para facilitar essa questão até da visualização, fica melhor para o aluno quando ele está lá, né, entendeu? Então, irmãos, graças a Deus, a gente está aqui, já estou com 34 anos que estou aqui em Maracanaú, cheguei aqui como membro da igreja, na época do pastor Simão, né? E Deus tem dado essa resiliência, né, podemos assim dizer, e até hoje estamos aqui, passamos pela escadinha do ministério todinho, né, auxiliar, diácono, inclusive Josué foi da minha época, né, nossa época, né, presbítero, e depois o pastor João levou a gente para a convenção, evangelista, e agora em 2022... foi uma surpresa, porque eu nem imaginava, né? Eu digo, não, eu não sou pastor, não sou dirigente de igreja. Eu acho que eu vou ficar mesmo só como evangelista. Mas não, o pastor sentiu que a gente deveria receber essa função, esse cargo, e eu tenho aqui me esforçado para, né, continuar andando, né? Então é isso aí. Glória a Jesus. E eu não quis colocar logo isso, né? Quando eu citei seu nome aqui, porque eu queria que o senhor mesmo dissesse, né? A questão da escola teológica, o irmão Aurélio, ele é o diretor da nossa escola, né, gente? Um seminário teológico aqui da nossa própria igreja e que tem formado muitas pessoas, né, Mauro? Quantas pessoas aproximadamente? Josué, assim, eu não estou bem lembrado aqui agora, nunca mais eu olhei para os dados do computador, né, do sistema, mas até pouco tempo atrás nós tínhamos cerca de matriculados, mais de 1.200 pessoas ao todo até agora. E formando cerca de 400 a 450 pessoas já concluíram o curso com a gente. Né? E de forma que eu fico feliz também porque dos nossos dirigentes, que são 40 aqui no campo do Maracanaú, 28 já tiveram com a gente e fizeram. Inclusive agora, domingo atrasado, eu estive no Alta Mangueira, no culto de Santa Ceia, e lá nós aproveitamos e fizemos a entrega do diploma do presbítero Clodoaldo. Ficou muito feliz quando recebeu o certificado. E tem mais, só mais uma. E outra coisa, né? É um trabalho, Josué, que assim é uma parceria, né? Eu e o pastor João. O diploma é assinado por ele, que é o pastor da nossa igreja aqui, né, responsável pelo campo. Hoje é o nosso presidente estadual, né, da CONADEC, e eu assino como responsável pela parte teológica. Ele como pastor e eu como professor, né? E você recebe esse diploma da gente. Muito bem. E é assim, muito importante, né, a gente ter à nossa disposição aqui em Maracanaú, mas também a escola ela pode ser extensiva, né, a outros municípios, de acordo com as condições. O irmão Aurélio não está aqui hoje para exatamente falar deste assunto. Nós vamos ter um outro vídeo, já combinei aqui com ele, em que ele vai realmente contar a história da Escola de Educação Teológica Boa Semente, né? Isso. E vamos ter uma outra oportunidade, espero que seja em breve, tá certo? Ele hoje está aqui com a finalidade de estudar conosco, né? De ministrar para nós a lição da Escola Bíblica Dominical. Mas desde já, assim, eu considero um grande privilégio tê-lo aqui, uma alegria muito grande, né, recebê-lo aqui em nosso humilde estúdio, tá certo? Porque realmente o irmão Aurélio, ele tem uma história, né, gente, de dedicação ao Ministério do Ensino, como nós temos acompanhado desde o início, né, que nos conhecemos, tá certo? Mas, irmão Aurélio, vamos agora para o estudo da nossa lição. Ok, estamos aqui. A lição que vamos estudar, já dissemos aqui, é a lição de número 8, que traz como título A Disciplina na Igreja. Nós vamos, gente, só aqui ler rapidamente
as partes iniciais, introdutórias da nossa revista, que tem o seguinte: o texto áureo diz assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmais quando por ele fores repreendido. Hebreus 12:5. A verdade prática nos diz: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Eu gostei dessa verdade prática, né? É interessante. A doutrina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Desde já tirando aquele aspecto muito negativo de disciplina, né? Já que, na verdade prática, vai nos mostrar o propósito da disciplina. Os objetivos da nossa lição, gente, são os seguintes. O primeiro, mostrar a necessidade de disciplina na igreja. Necessidade de disciplina na igreja, né? Isso é um dos objetivos aqui da nossa lição. Depois, segundo, destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado. E terceiro, apresentar as diferentes formas de disciplina elencadas na igreja, aliás, na Bíblia. Então são esses os objetivos da nossa lição, tá certo? E a introdução que o nosso comentarista traz, irmão Aurélio, e os nossos irmãos espectadores que nos assistem, né, vai nos dizer o seguinte: a disciplina na igreja vem sendo esquecida e negligenciada, mas ela é muito necessária, né? Nós vamos já entrar por isso aí. Ele já começa nos falando que realmente nós temos visto uma negligência, um esquecimento deste trabalho na igreja, não é? Deste aspecto da igreja. Uma igreja que não disciplina perde a identidade, não passando de um mero grupo social. E por último, aliás, por falta de disciplina, há muitas igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão, ele vai dizer, né? Com certeza. E por último, daí a necessidade de tratar, por isso que está sendo abordado este assunto, né? A questão da disciplina, que vai ser vista como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Então, irmão Aurélio, assim, eu vou já passar a palavra para o senhor fazer o seu comentário, a introdução, né? Mas a nossa síntese que fizemos aqui, né, do que ele tem nos apresentado, né, é que, primeiro, assim, a disciplina tem sido realmente negligenciada. Antigamente a gente via mais, né, os pastores chamando crente na frente, repreendendo, disciplinando, né. Eu me lembro assim na minha juventude, na minha infância, né, que havia muito esse tipo de ação e as pessoas ficavam assim, né, com medo, e dava um temor, né? Dava um temor às pessoas. Olha, eu não quero passar por essa vergonha aí não, né? Hoje está muito complicado. Eu acho que o senhor vai abordar isso daí, que temos outras questões, né, mais sérias, né, que envolvem aí até a questão da justiça, né? Então, a igreja que não disciplina, isso aqui eu achei também interessante, porque a igreja que ela negligencia, que ela se omite, né, que se acovarda diante do pecado, diante dos erros, ela se torna muito frouxa, né? E fraca realmente, de modo que não há temor. Quando a gente olha ali para Atos dos Apóstolos, a primeira disciplina na igreja foi logo com morte, né? Foi tão séria que muito forte. Foi tão séria que ela foi punida, né? Foi literalmente o negócio foi fulminante ali, foi fulminante, né? E então aí a Bíblia diz que em consequência disso houve um grande temor em todos, despertamento, né? Um grande temor, foi. Tá certo? Então ele é muito preciso quando ele diz isso, né? Mas e aí? O que é que você acha de se abordar
se isso está fora de moda, se é pertinente, se ele foi, né? Ele Olha, trouxe Josué, realmente algo então, importante. Olha, Dentro dessa temática da eclesiologia. Da eclesiologia. Veja bem, o problema da disciplina que eu vejo sempre foi a má compreensão do termo. Disciplina, vixe, todo mundo fica com medo. Mas eu estava dando uma olhada à tarde, lendo algumas coisas interessantes, e me chamou a atenção essa palavra disciplina, por exemplo. É uma palavra que vem do latim. Significa, sabe o quê? Duas coisas: instrução e treinamento. Quem é que não quer ser instruído? Quem é que não quer treinar na instrução? Então, quando se fala em o termo disciplina, a gente só leva para o lado da repreensão ou da humilhação, e não é bem assim. Por exemplo, quando a gente está num culto de doutrina, ali está acontecendo a disciplina. Nós estamos sendo disciplinados. Essa disciplina é chamada de disciplina formativa. É ela que vai ensinar a gente, é ela que vai moldar o nosso caráter. Começa ali. Preventiva, né? É preventiva. Não faça isso, porque se você fizer, né? Entendeu aí? Claro, como você falou, realmente no início da igreja primitiva, houve assim realmente algo que chama muita atenção. Inclusive até tem pessoas, até em sala de aula, inclusive nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, e já passamos por essa parte do capítulo 5, quando o casal, né, Ananias e Safira, passaram por aquela terrível disciplina, né? Ali é uma disciplina, eu posso até dizer que aquilo ali é uma disciplina uma disciplina amputativa. Dentro da eclesiologia é chamada amputativa, porque Deus tinha que fazer daquele jeito, senão mais Ananias e Safiras tentariam, né, subverter a fé dos irmãos, né? Eu sei que algumas pessoas às vezes não entendem, acham assim que o caráter de Deus, mas Deus é desse jeito. Olha, irmão, um aluno chegou para mim e perguntou, disse: professor, me diga uma coisa, por que é que hoje não acontece mais de cair crente morto na igreja? Tanta coisa feia que acontece, tantos pecados. Eu disse: meu filho, a Bíblia diz que Deus, ele tem um tempo para tudo. E outra coisa também, a Bíblia também nos ensina lá em Gênesis que o Senhor, ele não contende com o homem a vida toda. Então, o que aconteceu ali em Atos ali foi uma correção para trazer, como você falou agora há pouco, para trazer temor, né? Então o povo ficou com medo. Aí a pergunta: e por que não acontece mais hoje? Por quê? Ora, é muito simples. Hoje não acontece porque muita gente já está morta. Na época foi literal. Ananias e Safira estavam mortos espirituais e literalmente morreram. Mas hoje muita gente está vivo no corpo e está morto espiritual. Então não precisa mais. A gente tem que ter cuidado nisso. Não achar. Muita gente, viu? Aí ia morrer muita gente. Imagine se a ceia, viu, José? Imagine se a Santa Ceia do Senhor, que ali é uma disciplina, né, que Paulo ensina, né? Imagine se realmente acontecesse literalmente aquilo ali na ceia. O que de crente caía alguns crentes, falou, né? Isso aí de Paulo, né, ali em Corinto, a gente pode ver ali sobre a autodisciplina, né? Não precisa outra pessoa estar me disciplinando se eu me autodisciplino. Tanto que Paulo vai dizer lá, né, se nós nos julgássemos a nós mesmos, exatamente, não seríamos julgados. Isso, né? Então, muitas vezes, por nós não fazermos esse exercício de autoanálise e de procurar, né, tirar aquilo que é ruim, que é mal, então o Senhor muitas vezes tem que nos disciplinar. É verdade, o Senhor muitas vezes certeza, tem que nos corrigir. Com certeza. Né? E ainda lhe digo mais. E Paulo diz lá, por causa disso, há entre vós, muitos que fracos são e doentes e outros até que dormem. Esse dormir aí a gente sabe que é morte espiritual. Mais interessante, Josué, é que realmente esse texto, ele às vezes ele não é bem explicado. Às vezes a gente só lê ele na ceia, mas como seria interessante se de vez em quando na ceia os pastores, os líderes, tivessem assim o cuidado de explicar. Porque a gente só começa a ler do 23, né? E a gente tem que ver por que Paulo vai falar aquilo. Ele vai mostrar como é que estava a igreja de Corinto. Ali é uma doutrina que estava mostrando como é que se encontrava a igreja de Corinto. Um comia demais e o outro não comia. Um bebia que se embriagava e o outro não bebia porque não tinha vinho.
Então é uma desorganização total, entendeu? Então a disciplina ali é um estudo, algo muito importante que deveria ser dito na igreja para que os crentes tivessem cuidado, né, quando fosse para a ceia, porque infelizmente, pastor José, muita gente está na Santa Ceia e não tem a mínima noção do que é que está acontecendo. E isso aí é que causa exatamente a morte espiritual. Você está ali numa ceia para quê? Mistura o santo com o profano, né? Mistura o santo com o profano. Eu falei uma vez em sala de aula sobre isso. Eu estava dirigindo uma ceia e eu vi quando um jovem recebeu o pão da ceia e ele, na hora que ele foi comer o pão, não sei se era brincando, não sei. Eu sei que com irreverência, ele pegou o pão e colocou na boca e olhou para uma menina que estava ao lado dele e piscou o olho, dando uma ideia de flerte, né? Quer dizer, duas coisas, né? Ou esse rapaz não tem a menor noção do que é que está fazendo, ou então está profanando mesmo. É verdade. Mas voltando aqui, agora nós vamos para o primeiro ponto, né? Certo, muito bem. O primeiro tópico traz como título a necessidade de disciplina, da disciplina bíblica. Certo. Aí ele vai trazer aqui dois argumentos, né? Por que é necessário? Então, o primeiro ele vai dizer porque Deus é santo, e eu vou pedir para o senhor fazer englobar aqui os dois comentários na sequência logo. E o segundo ele vai dizer, né, o comentarista, porque a igreja é santa, tá certo? Então, eu queria que o senhor comentasse, fundamentasse a necessidade, né, da disciplina bíblica, da disciplina na igreja, baseado nesses dois argumentos, nessas duas fundamentações que ele traz aí. Então, o primeiro ponto, ele tá dizendo que há uma necessidade de se ter disciplina na igreja, né? Disciplina, né? Aí ele diz, por que tem que haver essa necessidade? Ou por que essa necessidade? Aí nós temos aqui no primeiro subponto, ele está dizendo que porque Deus é santo. Aí você perguntaria, mas o que é que significa isso? Como assim Deus é santo? Olha, Deus é um ser que ele é transcendente como ele é imanente. O que é que eu quero dizer com isso? O Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia, o Deus da igreja, ele é um Deus que está nos céus e ao mesmo tempo está na terra, através da sua onipresença, não é verdade? Então veja bem, e ele sendo um Deus onipresente, onisciente, que é um dos seus atributos incomunicáveis, ele também possui o quê? Atributos morais. O Deus da Bíblia é um Deus que tem personalidade. Então, dentro dos atributos morais, a santidade é um deles. Deus é santo. Por que ele é santo? Porque ele é separado. Mas você não disse nesse instante que ele está no céu e na terra? Sim, ele está separado de todo o mal, de toda a corrupção, de tudo aquilo que é enganoso, ele está longe. Mas ao mesmo tempo ele está perto, devido ao atributo da onipresença, ele vê tudo. Agora, a igreja tem que ter essa consciência de que, como ele é santo, por natureza, Deus é santo em essência. Aí você talvez até pergunte, mas qual é o significado mesmo? Qual é a etimologia da palavra? Bom, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, como tanto no hebraico, que é do Antigo Testamento, como no grego, a palavra santo, ela é extraída de duas palavras. É extraída do grego a palavra hagios, que significa separado para o uso e posse. E a palavra kadosh, ou kedesh, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, também tem o mesmo significado. Então, se Deus é santo e separado do pecado, separado da corrupção e do mal, então, ele sendo santo, e eu sirvo a ele e digo que sou filho dele, então, para eu agradá-lo, eu também tenho que me santificar. Então, assim, é necessário termos a disciplina, porque nós servimos a um Deus santo por natureza. Né? Por natureza. Exatamente. Ele não pode habitar com o mal. Não pode. Então, mas ao mesmo tempo ele vê tudo. Isso.
Ele vê tudo, mas assim, eu não posso É. dizer que estou na igreja, que é a igreja de Deus, né, que é a casa de Deus, e estar Praticando, vivendo na prática do pecado, né? Verdade. Porque realmente... E outra coisa, quando ele diz que a igreja é santa, a igreja é o corpo de Cristo. Isso. A cabeça é santa e o corpo não vai ser santo. Não pode, Vai né? dá problema, né? Né? Verdade Não, é. não pode. Então, se eu quero pertencer ao corpo de Cristo, ou fazer parte da igreja, eu tenho que ser santo como... E tem mais, ainda tem mais. Eu acho muito interessante, Davi, no Salmo 51, no versículo 9, quando ele começa a fazer a sua reconciliação com Deus, você sabe que aquele salmo ali é um salmo penitencial, né? Um salmo muito importante que todo crente deveria parar para refletir sobre esse salmo, né? Então, no versículo 9, ele sabia tanto, ele tinha tanta consciência que Deus não suportava o mal, que ele começa a dizer assim: Senhor, esconde os teus olhos dos meus pecados. Parece até uma contradição. Como é que ele pode esconder? Mas Davi estava tratando com Deus como se fosse duas pessoas. Tu não pode ver o mal, mas ele vê. Agora, a gente tem que entender isso na questão doutrinária. Deus, ele vê o mal? Sim. Ele contempla tudo? Contempla. Agora, se brincar com o mal, espera que ele venha e pune. Verdade. Muito bem, irmãos. Agora, irmão Aurélio, o terceiro subponto vai dizer o seguinte: quando a igreja não disciplina. Agora né? é mais sério aqui a coisa. Né? Aí nós vamos ter... O que acontece quando a igreja abre mão, né, desse dever, desse papel? E aí é importante dizer que a disciplina não é uma coisa do pastor em si, mas é a igreja que disciplina, né? Tanto que quando se procede a um ato desse na igreja, o pastor consulta a assembleia, né? Tem que estar em concordância. É verdade. Não pode ser assim, o pastor autocraticamente, autoritariamente dizer, você está disciplinado, né? E na verdade ele. Mas aí, quando nem o pastor, nem a igreja zelam por esse aspecto, o que acontece? Então, quando a igreja deixa de cumprir essa tarefa de disciplinar, o que é que vai acontecer dentro da igreja? Primeiro que precisa que tanto o pastor como a igreja tenha a visão do que é realmente pecado e o que não é pecado. Porque muitas vezes se confunde essa questão do pecado. Isso é pecado. Não, isso não é. Isso é. O que é pecado, o que não é pecado, o que é doutrina, o que é costume, porque muitas vezes tem coisas na igreja que são costumes que não levam, não vai dificuldade. Né? Mas antigamente, você sabe muito bem disso, que o costume era tido como uma doutrina severa, né? E às vezes nem é. A maioria das disciplinas que aconteciam era por conta de mas costumes. Dentro aqui da temática aqui, eu vejo assim, por que a igreja tem que disciplinar? Ora, a igreja, você acabou de falar agora há pouco, né? A igreja é o quê? A igreja é o corpo misto de Cristo, né? Nós somos o quê? Nós estamos aqui representando, somos embaixadores de Deus aqui na terra. Então, se eu congrego numa igreja, e dentro da minha igreja, dentro da minha denominação, o pecado não é trabalhado, né, contra ele, né? Não existe ninguém para falar nada. Então, o que é que vai acontecer? Pode crer, vai acontecer uma ameaça visível. Daqui uns dias, as pessoas vão passar naquela igreja e não vão ver mais ela como uma igreja. Vão ver ela como uma sociedade, como qualquer outra coisa, menos como uma igreja. Por quê? Porque a igreja, irmão, veja bem, usando o termo individual, cada um de nós é como se fosse uma célula de um corpo, certo? Então, se você olhar para 1 Coríntios 3,16, Paulo diz assim: não sabeis que sois templo de Deus e que é o Espírito Santo que habita em vocês? Então, como é que vai dar certo? Como é que a gente vai conseguir conviver, tentar viver uma vida de santidade dentro de uma igreja que ninguém respeita? Em outras palavras, o profano está junto com o sagrado. Então, se a igreja ela para de disciplinar, ela vai perdendo aos poucos a identidade. Eu sei que hoje está muito difícil para os pastores, até porque
as leis, né, do país. Você, para disciplinar uma pessoa, você tem que ter provas. Se não tiver prova, a pessoa não quer aceitar a disciplina, às vezes vai da parte de você. É muito difícil, eu sei que é muito difícil, mas o pastor tem que ter consciência que ele não pode deixar a igreja caminhar do jeito que ela quer. Ele é o comandante. Deus deu a ele essa autoridade para ele, né? E então, quando ele detecta alguma coisa errada, ele tem que chamar a atenção e tem que... Faz parte. E tem que... Não pode se acovardar. Não né? pode se acovardar. Agora, assim... Fechar os olhos. Agora, tudo depende de uma sabedoria, que isso aí é o próprio Espírito que dá. E outra coisa, Josué, cada tempo é um tempo. Cada cultura trabalha de uma maneira diferente, cada país tem suas leis, a gente tem que trabalhar com muito cuidado. Você está entendendo? Porque hoje, por qualquer coisinha, você pode ser processado, você pode ser levado a um tribunal, não é verdade? Um pastor. E aí, constrangimento, né? Calúnia, eu vou coisas, né? eu vou aqui dar o meu conselho. Não é que eu tenho experiência, né? Mas eu acho que se o pastor é um homem de oração, ele deve continuar a ser mais ainda, porque é na oração que Deus dá a sabedoria para resolver os problemas. Não sei se você já ouviu essa história interessante. Isso faz muito tempo que eu ouvi, né? Um pastor, ele dirigia a igreja e sempre tinha uma irmã que causava problemas. Interessante, sabe? A irmã trazia problemas e aí os irmãos chegavam para o pastor e diziam: pastor, a irmã de novo fez isso. Aí o pastor: minha irmã, o que foi que houve? Pastor, é porque é o diabo que está com raiva. Eu sou uma mulher calma, eu sou uma mulher mansa, é porque eu não sou entendida, não faço, Senhor, tu sabe, pastor, é desse jeito. Aí o pastor baixava a cabeça, não podia fazer nada, e aí terminava a reunião, lá se vem confusão de novo, e assim várias vezes. Até que um dia ele se aborreceu e disse: meu Deus, o que é que eu faço, Jesus? Aí foi orar e disse: Senhor, essa mulher chega aqui dizendo uma coisa que não é assim, os irmãos chegam dizendo que é assim, e aí o que é que eu faço? Aí o Senhor foi e disse para ele, esse é o testemunho: tu quer saber mesmo quem tem razão? Aí o pastor disse: quero sim, senhor. Pois eu vou te dizer como é que tu vai fazer. Tu chama ela de novo, quando houver um problema, tu chama ela novamente, e aí começa a fazer perguntas a ela, começa a perguntar o que foi que houve mesmo. Quando ela começar a dizer que é mansa, que não mexe com ninguém, que não faz isso, nem faz aquilo, que foi invenção, né, do povo, né, inveja, tu pega um copo d'água, e aí, quando ela for dizendo que é bem calma, bem mansa, tu joga bem no rosto dela. Senhor, se você quiser saber, assim. Aí ele foi, pegou um copo com água, e aí ela lá se lamuriando, se lamentando, que ninguém entendia ela, quase chorando, se humilhando, ela jogou o copo d'água, fechou os olhos e jogou a água no rosto da irmã. Quando ele abriu os olhos, a irmã já estava segurando aqui nele. Está pensando o quê, pastor? Então, quer dizer, cadê a mansidão? Cadê a mansidão, né? Então, como eu disse a você, hoje nós temos que pedir muito a Deus em todas as áreas da nossa vida o conhecimento e a direção para a gente trabalhar certo, porque está difícil. Está difícil. Isso é que eu digo. Mas não devemos negligenciar a disciplina. Sua opinião aí, sua sim, visão. Sim. Quando o homem não disciplina, Deus disciplina? Quando é o crente mesmo que quer servir a Deus, olha, ele comete algo, esconde por ali e pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz que o pecador, ele não permanecerá muito tempo, né, na congregação do justo. Mas eu acredito, eu penso, né, que para isso acontecer, a congregação tem que ser justa mesmo. Está dizendo que o pecador não permanece na congregação do justo, então tem que ser uma congregação justa. Então, muitas vezes, o que eu observo, pastor Josué, é que hoje a questão disciplinar, hoje, ela é negligenciada. Por quê? Em primeiro lugar, falta, às vezes, autoridade pastoral, até porque ele não pode disciplinar devido ele ter passado a mão em alguma coisa errada.
E a igreja vê e diz, quem é você? O senhor faz isso? O senhor ampara fulano e a gente só é porque a gente é pobre? Então, é algo muito difícil. Então, o líder, ele tem que ter realmente... Em primeiro lugar, eu costumo sempre dizer, a nossa autoridade, ela começa na nossa casa. A própria Bíblia, né, o próprio Paulo fala, né, se você não consegue governar a sua casa, como é que você quer governar a casa de Deus? Né? Então, eu vejo assim, né? Então, para a gente disciplinar, a gente precisa primeiro estar disciplinado por Deus. Agora, voltando para a gente fechar esse ponto. Agora, eu vejo que às vezes, muitas vezes a igreja não disciplina e Deus disciplina. Bem vejo. Eu digo porque eu tenho testemunho, eu tenho conhecimento de pessoas que quiseram brincar com a igreja. E ninguém teve capacidade de tirar eles. Mas um dia Deus tirou. Isso eu também, porque eu já vi. Também conheço casos pois assim, é, né? Entendeu aí? Então Deus, porque, ele age. assim, Maurélio, assim, aí alguém pode dizer assim, mas será que todo mundo não peca? Será? Todos pecam, todos nós pecamos, né? Agora, uma coisa é a pessoa pecar, se arrepender, né? E buscar a misericórdia de Deus, como fez Davi. Isso. Né? E outra é você ocultar o seu pecado, né? E se passar por santo, se passar por crente, né? Com e certeza. aí realmente você está entrando por um caminho perigoso, né? Porque o homem pode não punir, o homem pode não falar nada, não fazer nada, mas a justiça divina, né? O juízo divino com certeza virá, se não agora no presente momento, mas... É verdade. Porque essa questão do pecado, às vezes ela é mal interpretada, porque uma coisa é o pecado, é o pecador que peca, porque tem a natureza pecaminosa. Como nós todos somos pecadores lavados e remidos em Cristo, mas continuamos tendo ainda uma natureza pecaminosa. Outra coisa é a pessoa que quer viver em estado de pecado, que não aceita a correção. Não, é pecado para você. Como nós estamos vivendo hoje esse relativismo moral e doutrinário e espiritual, né? Não, para você é pecado, para mim não. E aí, quer dizer, você tem consciência na Bíblia que aquilo que ele está vivendo, aquela vida que ele está vivendo é profana. Mas ele não quer mudar. Então, esse tipo de pessoa, se o pastor não puder fazer nada, Deus faz. Porque Deus só vai fazer, Josué, eu entendo, sabe? Eu sempre aproveito para falar desse sinergismo. Deus, ele só faz quando você não pode fazer. Aquilo que compete a você fazer. Se Deus lhe deu capacidade de ser um pastor e ter autoridade para disciplinar, discipline. Agora, se no momento não der para você fazer por devidas circunstâncias que vai prejudicar não somente a questão disciplinar, mas até a própria igreja mesmo vai causar alguma coisa, então é com Deus. Por exemplo, você mexer com pessoas que têm muito dinheiro. Tem pastor que não mexe, com medo. Então esse aí eu acredito que só Deus pode fazer. A influência, um juiz, sei lá, uma pessoa muito forte, vai mexer com ele que dá problema, né? Então tem que orar muito a Deus, pedir, Senhor, eu não posso, mas tu pode. Não é assim, fácil, né? Ser pastor não, né? Nada, rapaz. Porque assim, a pessoa... Você sabe disso que seu pai era pastor. Isso. O pastor Dedé conversava muito comigo, a gente viu o tanto que ele sofria. Ele era sofredor. E o pastor de verdade, ele é... Eu sempre digo, o pastor de verdade, ele é sofredor. É como um pastor que ama a ovelha. É o pai. Né? Ele ama a ovelha e assim, ele vê que a ovelha está entrando por um caminho de desobediência. E aí ele chora, ele sente a dor porque precisa corrigir. Né? É como o quê? Como um pai. Será que um pai tem prazer em açoitar um filho? Ele não tem, ele faz porque é necessário fazer. Ou ele faz, ou então vai chegar um dia que ele não está ensinando, alguém vai ter que ensinar ele lá no mundo. Aí é pior. Então é preferível que ele ensine. Eu vejo assim. Glória a Jesus. Gente, que coisa boa, né? A gente está aqui conversando de uma forma bem natural, comentando este assunto. Mas nós temos agora, irmão Aurélio, o segundo ponto. Muito bem. Que traz como título o propósito da disciplina. Já estudamos a necessidade, agora vamos ver a finalidade, o propósito, né? Sim, sim. Tá certo? Então, uma das primeiras questões que ele traz aqui é, no primeiro subponto, manter a honra de Cristo. E aí eu quero formular aqui uma pergunta para o senhor, que é assim, como
o comportamento pecaminoso, quando não tratado, compromete o testemunho cristão e a honra de Cristo. Né? Então, se não for tratado, se não for corrigido, isso vai comprometer, isso vai... Então, é uma das finalidades, um dos propósitos da disciplina, é a honra, é manter a honra de Cristo. Veja bem, Jesus Cristo, ele nos outorgou essa responsabilidade. E a responsabilidade nossa, no sentido das lideranças, é exatamente honrar o nome de Cristo. Jesus Cristo, ele não pode ser visto, né, visivelmente. Então, quem o mundo vai ver? Como o mundo vai ver Cristo? Como o mundo vai ver Deus? Em nós. Então, se o mundo olha para a gente e nem a gente honra o Deus que a gente prega, como é que esse mundo algum dia vai querer entrar na fé? Então, eu acredito que o primeiro propósito aqui no caso da lição é exatamente manter a honra de Jesus, de Cristo. Honrar Ele. E honrar não é só levantar a voz em oração, não é só louvar com os braços, não. Honrar é exatamente viver uma vida separada, uma vida cristã que chame a atenção do mundo, chame a atenção das pessoas para uma vida realmente desejosa. Não, eu fui ser crente porque aquele cara ali, rapaz, aquele pastor é demais, o homem é diferente, o homem dá um testemunho. Então, quer dizer, a gente tem que realmente honrar a Cristo, começa em nós. Porque se eu não viver uma vida cristã digna, quem já está começando a desonrar sou eu. Então, como é que eu vou poder conservar? Entendeu aí? E olha o que é que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 2,24 a respeito disso. Ele diz assim, quando o pecado não é tratado na vida do crente, ele diz assim, o nome de Deus, Romanos 2,24, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Comportamento estranho dentro da igreja estava o quê? Dando margem para as pessoas blasfemarem de Jesus, não é verdade? Por causa do, né? Entendeu aí? Então, o pecado não sendo corrigido, o comportamento pecaminoso, ele vai comprometer não somente a honra do nome de Deus, como até o nosso testemunho. Alguém vai dizer assim, eu ser crente? Igual aquela pessoa? Então, é isso que... Quando o profeta Natan repreende Davi, naquela situação lá daquele adultério, daquele assassinato que ele cometeu, né, de Urias, sim, se eu não estou enganado, lá no texto vai dizer, Natan repreendendo Davi, diz que através daquele ato que ele cometeu, ele trouxe escândalo, ele trouxe realmente assim uma vergonha, uma desonra, né, para Deus, diante dos gentios, das nações, porque aquele crime, aquele pecado não ficou oculto, né? Ficou visível, né? Então trouxe, né, realmente uma vergonha. E assim como o crente hoje, quando nós pecamos, as pessoas, você não é crente? Né? De logo. De logo você não é crente. Aí isso o que é que nós estamos fazendo? Desonrando o Senhor. Né? Porque é como ser filho de uma pessoa e alguém vê o filho fazendo algo errado. Pai, o filho do fulano. Né? É o filho do fulano. Está desrespeitando o pai. Era uma desonra. Uma desonra, e naquele mandamento, honra teu pai e tua mãe, honrar tem esse sentido, né? Da pessoa não fazer nada que viesse a macular o nome da família, dos pais, né? A imagem de Deus, né? De Deus. Que você aqui está como responsável, como pregador, como cristão mesmo, né? Então tem um nome a zelar muito grande, né? Com certeza. Muito bem. Ali na igreja de Corinto, Paulo repreendeu, né? Porque a igreja não disciplinou. Que nem entre os gentios, né? Não se viu fazer um ato daquele que... Ali, Josué, é chamado de disciplina amputativa. Aquele que Paulo teve que afastar o rapaz. Ou ele afasta, ou então um espírito realmente ia tomar conta ali daquele lugar, a ponto de profanar cada vez mais. Porque é assim, sabe? A disciplina, a própria Bíblia mesmo diz que a disciplina, a princípio, ou a correção, conforme a tradução,
a princípio ela não traz assim uma coisa agradável, né? É um pouco desagradável você ter que passar pela disciplina, aquela coisa toda. Bom, né? Mas depois ela traz frutos benéficos, né? Então, o que eu acho mais interessante, você vê, a autoridade paulina era tão grande que Paulo não estava ali. Pelo Espírito e também pela família de Chloe, que mandava nas informações, e ele orava e ele sabia do que estava acontecendo na igreja. E o que eu acho mais interessante desse texto, que é 1 Coríntios 5, né? 1,5, né? Perdão, 1,5. E ele diz assim, eu já disciplinei ele. Façam isso. E a disciplina, se não for bem entendida, alguém pode se escandalizar e dizer, mas Paulo disciplinou e mandou o rapaz pro diabo, pro inferno. Não, entregou. Não é assim. Satanás. Ali, você tem que ler o texto todinho. O texto fora do contexto é pretexto. Então, Paulo está assim, olha, entrega ele para o mal, porque ele é preciso que ele passe por momentos difíceis. E não tem coisa melhor do que o próprio diabo, sob a permissão de Deus, machucar um crente para que ele possa reviver. Porque é melhor você ser machucado, até mesmo pelo diabo, mas sob a ordem de Deus, do que você viver livre. Ah, não, dá tudo legal. Não. Então, Deus, ele permite que o inimigo machuque. Para quê? Para que a pessoa venha ao arrependimento, para que a pessoa reflita. Eu costumo sempre dizer que nós temos uma natureza pecaminosa e se nós não tivermos freio, se nós não tivermos doutrina, se nós não tivermos disciplina, a gente vai ter problema. É como a sociedade, né? Rapaz, imagina. Se não tiver leis e punição, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma sociedade totalmente desregrada. Desregrada, né? Não há propriedade privada, não há Todo direitos, mundo faz não o há que nada. quer, Faz tudo, exatamente, né? É verdade, então, com certeza. Assim né? também a disciplina, ela ajuda, Isso, né? exatamente, A manter os limites. Né? Então, esse ponto a gente pode dizer que é exatamente para manter, né, a honra de Cristo. Primeiro propósito. O segundo é frear o comportamento pecaminoso. Exatamente. Aí eu pergunto, a disciplina inibe o comportamento pecaminoso? No sentido assim, da comunidade. Ao ver um membro, né, uma pessoa sendo realmente disciplinada, que tem até uma palavrinha assim, né? Se é disciplinado, tá bem, né? Uma pessoa disciplinada, que tem um sentido também, né? Quando alguém diz assim que alguém é uma pessoa disciplinada, mas aí eu estou tentando trazer aqui só a atenção para essa palavra, né? No sentido de correção, né? Mas o que a gente está aplicando aqui, a palavra disciplina ou disciplinada, né? É no sentido de uma pessoa que foi realmente penalizada, punida por algo que cometeu, por algo que fez de errado. Aí eu pergunto, quando alguém na igreja, quando se aplica a disciplina na igreja, ela freia, ela ajuda a frear um comportamento assim coletivo também? Se fulano fez, tá tudo bem, eu vou fazer também. Exatamente o que eu ia dizer agora. No capítulo, na mesma carta de Paulo, ainda dentro desse tópico do rapaz que teve que passar por esse processo para poder Deus, né, ter misericórdia, no verso 6 ele diz assim, 5:6 ele diz assim, não sabeis que um pouco de fermento... E aí eu estava pesquisando sobre essa palavra, né? Essa palavra fermento, ela é traduzida da palavra zumen, no grego zumen, significa exatamente corrupção, mais eclesiologicamente falando, mais no sentido intelectual e moral invertido, ao contrário. Olha como é interessante, né? Quer dizer, um pouco de fermento, um pouco de pecado não corrigido, não solucionado o problema, alguém vai dizer, não, então isso não é pecado não, porque fulano está fazendo, o pastor não diz nada, a irmã anda daquele jeito, ninguém diz nada, ela está desse jeito assim, então tá, tudo é legal. Então quer dizer, não está havendo que um freio, que a gente não vai aqui, né, entrar em detalhes, mas hoje em dia, infelizmente, o comportamento de muito cristão é feio. Né? Até dentro da própria igreja mesmo, né? Então, como pode haver uma mudança, púlpitos, né? Se não houver uma liderança que freie e diga, olha, isso aqui não é comportamento para você. Isso aqui é pecado
por isso, por aquilo e por mais aquilo. Está aqui na Bíblia. Tem gente que acha ruim ser repreendido, né? Quando está fazendo algo de errado. Né? E quando, na verdade, a pessoa deveria agradecer, né? Se ele é um cristão sincero, né? Quando a gente está sendo... Isso não precisa ser nem um pastor, mas uma pessoa mais idônea. Pode chamar um crente mais novo, né? Uma pessoa mais jovem. Diz, meu filho, está errado sua atitude, está errado esse seu comportamento, né? E aí a pessoa se zangar, se irar. Mas você não vê... O costume de quem está errado é sempre apontar o outro, né? Se justificar, né? E sou só eu que estou fazendo isso, né? Então, assim, se esconde atrás das falhas, erro de outras pessoas. Verdade, quando a pessoa deveria ser grato. Meu irmão, muito obrigado, eu vou procurar mudar. Essa, né, deveria ser a atitude correta. Essa é a atitude correta, né? De cada um de nós. Com eu certeza. Digo minha, sua, eu poderia chegar era ser assim mesmo. E me repreender. Digamos que eu pregue algo que está fora da Bíblia, que também pode ser aplicado aqui às heresias, né? A um ensinamento que alguém venha trazer que não é ortodoxo, que não é correto do ponto de vista bíblico, né? Sim. Doutrinário, e eu poderia, digamos que eu trouxesse um ensinamento e o senhor, como mais experiente, como mais esclarecido, poderia chegar e dizer, Josué, isso aí não está na Bíblia. Quer dizer, é uma correção, isso é uma disciplina. E eu deveria ser grato, irmão, mas muitas vezes as pessoas estão como Balaão, né? Quanto mais errado, mais cego. Mais cego. Precisa a jumenta falar, né? Mas é uma realidade, sabe? E o mais interessante, pastor Josué, é que eu vejo esse relativismo doutrinário dentro das igrejas. Eu já vi até alguém dizer, né? De liderança, né? Gente de liderança diz assim, não, irmão, para a gente trabalhar hoje, a melhor maneira que a gente faz hoje para trabalhar melhor é manter a política da boa vizinhança. Claro que realmente a Bíblia diz assim, né? Se possível, ter paz com todos. Se é possível. Nem toda vida ou nem todo momento a gente pode ter paz. Porque o próprio Jesus, você vê, né? Tem coisa que parece contraditória, parece paradoxal, né? Por exemplo, Jesus chega a dizer assim, a minha paz eu vos dou, né? O príncipe da paz. Mas teve um momento que Jesus disse assim, vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu vim trazer foi espada. Numa casa estará o pai contra o filho, a nora contra a sogra. Olha aí. Aí você tem que entender por que está havendo essa guerra. É exatamente pela questão doutrinária. Alguém está guerreando a guerra santa, a guerra verdadeira. Não. Eu não vou abrir mão dos meus. Porque a minha mãe não sei o quê. É minha mãe, eu tenho que respeitar. Não, você tem que respeitar a sua mãe até enquanto, no sentido religioso, até enquanto ela respeitar o Senhor. Porque eu vejo assim, sabe? Tem momentos na Bíblia que se você não tiver aquele entendimento, você acha que Jesus foi um pouco assim grosseiro, né? Uhum. Mas imagine o que é que ele quis dizer com aquilo. Quando ele estava ali ensinando e alguém chegou e disse assim, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Aí se fosse talvez a gente, mãe, pra cá, mãezinha, a pessoa sabe que é minha mãe. Não, Jesus disse o quê? Quem é minha mãe? Por quê? Porque pelo Espírito, a gente tem que ver, Josué, é a questão espiritual. Pelo Espírito, Jesus sentiu que ali alguém estava querendo atrapalhar a pregação. Como diz assim, tua mãe chegou. Aí tirar as palavras de Jesus para atrapalhar o que ele estava ensinando. Ele disse, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Está aqui minha mãe, está aqui meus irmãos, está aqui todo aquele que ouvir a palavra de Deus e a observar e guardar, esse é meu pai, minha mãe e meu irmão. Ele não ofendeu a mãe dele. Mas o problema que às vezes hoje é que às vezes é mal interpretado. E outra coisa, Josué, que é muito importante a gente ter o discernimento para saber, porque às vezes o diabo chega de uma maneira tão educada, tão comportada que você cai. E Jesus não. Jesus era bem taxativo, né? Naquilo que ele realmente ensinava, né? Uhum. Muito bem. Muito bem, Mauro. Não tolerar, terceiro subponto, não tolerar a prática do pecado. Essa é o terceiro subponto, né? E aí hoje se fala tanto em tolerância, né?
tanto em amor. De modo que, assim, não existe mais nem repreensão. Até a doutrina, em muitas igrejas, não aborda mais a temática do pecado, é só agradando, é só o bem-estar das pessoas, né? E agora eu pergunto, se isso é bíblico, né? E se realmente, como diz o comentarista aqui, um dos propósitos da disciplina é não tolerar a prática do pecado. Agora é assim, sabe? Não tolerar a prática do pecado, para isso é preciso que realmente, como eu tinha dito no início, é preciso realmente o líder saber o que é mesmo, se é pecado aquilo. Que às vezes você tolera, como disse Jesus para os fazer, às vezes vocês engolem um boi e uma boiada inteira e se engasga com um mosquito. Então, a gente tem que ver o que é que realmente pode ser tolerado, que não vai atrapalhar ou que não vai macular a doutrina verdadeira da salvação, da santidade. Mas tem coisas, irmão, que a gente tem que eu vou aqui me abrir um pouco, Josué. Eu fui ensinado, você sabe muito bem disso, no início da nossa fé a gente se deparou muito com pessoas, com doutrinadores sem bases bíblicas, né? Que tudo era pecado, né? Qualquer coisinha, às vezes encontrava até versículo para desfazer e dizer que era pecado aquilo ali, né? Entendeu? E eu vejo às vezes que tem coisas, Josué, que dá para se relevar. Claro, eu sou um pastor, certo? Sou um líder. Então eu devo fazer tudo para que a minha igreja me respeite e me veja como um líder. De verdade. Sou capaz até de renunciar certos comportamentos para que ninguém venha como Paulo disse, parece que é, se eu não me engano, 1 Coríntios 9, 27, ele diz, eu me esmurro, ou em outras palavras, eu me disciplino, né, com muita força, para que quando eu for pregar, a minha consciência não venha me reprovar. Entendeu aí? Mas tem coisas, Josué, na nossa vida que às vezes são apenas simples costumes que a gente foi ensinado, né? Por exemplo, eu novo convertido, Josué, e aí eu fui pro interior, estava no interior com os irmãos, aqueles irmãos, sabe, daquele jeito, e eu simplesmente coloquei um calção para ir tomar um banho no rio. Pra quê, meu Deus? Eu fui esculachado. A minha esposa também sem experiência, também me exortou, meu filho, não sei o que, coisa e tal. Eu disse, mas qual o problema, qual o pecado de eu tomar um banho ali no rio, no riacho ali? Porque para eles, eu estava, olha que eu era um membro, né? Entendeu aí? Então, tem coisas que a gente tem que relevar e ver a proporção do que aquilo pode causar. Eu vejo assim, no meu entender, eu vejo assim. Se você respeita o cristão que não tem aquela consciência, então você tem que fazer tudo para ele não ver. Sentido assim, quer que você entenda assim. Veja bem, Paulo diz, se teu irmão se escandaliza porque tu come carne, tu deixa de comer carne. O que é que ele está querendo dizer? Se teu irmão se escandaliza é porque ainda não é ainda sarado, fraco, é fraco. Entendeu aí? Então, por causa dele, ou por conta da infantilidade espiritual dele, eu renuncio. Eu procuro não fazer nada que ele venha a me reprovar, né? Por exemplo, como eu disse a você, a gente era muito criticado. Se pegasse um cristão de calção dentro de casa, estava profanado. Entendeu aí? Aí alguém diz assim, poxa, mas qual é o problema, rapaz? De eu vestir um calção? Não é a mesma coisa, eu estava limpando lá o meu carro, estava fazendo lá um serviço. Olha, irmão, mas tem que ser de calça. Então, mas eu te perguntei, a hora que você puxa aqui as calças, você arregaça. Eu pergunto qual é a diferença de arregaçar as calças ou vestir uma bermuda? Não tem diferença. Agora, vejamos bem, o que não convém, não estou dizendo aqui que não. É que se nós somos de uma igreja que tem esses costumes, né? Então cabe a nós, líderes... Diga-se de passagem que muitos são bons costumes, né? São bons costumes até. Mas, veja bem, se a nossa igreja não aceita esse tipo, então eu tenho que ou eu respeito
esse costume da minha igreja, ou então eu peço para sair e vou para uma igreja que tenha uma porta mais liberal, uma doutrina mais liberal. Entendeu aí? Entendeu? Porque no meu entender, o que complica mesmo é quando você começa a sair do foco. Eu acho, Maurélio, que a gente... Da salvação. Eu acho assim, que o senhor viveu esse período, eu também vivi, né? Lá em casa, por exemplo, ninguém podia assistir televisão, ninguém podia... Era coisas assim, bem radicais, bem né? medievais, né? É verdade. É. Aí, hoje nós estamos vivendo um outro extremo, né? O problema também é esse. Eu acho assim, que naquele tempo, as pessoas... A igreja chegava até a ser tóxica, né? Porque as pessoas viviam se vigiando, né? Via o irmão ali fazendo qualquer coisinha, já corria para dizer ao pastor. Isso também não é um ambiente saudável, né? Gera não é um ambiente, né? Não é um ambiente assim que favoreça realmente uma sinceridade, né? Uma fraternidade, e causa realmente tantas dissensões e apontamentos, com certeza, né? É verdade, entristecimento, né? E muitas pessoas até se desviavam porque eram repreendidas de uma forma muitas vezes assim bem abusiva. E porém hoje nós temos já o oposto, né? O oposto, Passa a boiada toda, passa tudo. Eu costumo sempre dizer que muitos saíram de um radicalismo para um liberalismo total. E aí a gente tem que amadurecer no sentido de sair um pouco do radicalismo, mas não se aprofundar muito no liberalismo. Moderado, é o temperado, não é verdade? É isso eu acredito que isso aí é o tempo quem vai fazendo, a experiência da gente, né? Porque quando a gente é novo convertido, a gente tem certeza que aquilo ali realmente ou está errado ou está certo. Não tem aquela ainda, né, uma maturidade para saber decifrar, para saber discernir o que é que realmente é um pecado que leva você à condenação e um simples erro, um escorrego, qualquer coisa, né? Verdade? Entendeu? Irmãos, o nosso bate-papo aqui, a nossa instrução aqui está sendo dada aqui pelo pastor Aurélio, está muito boa, né? Mas nós vamos avançando. Quero dizer que estou gostando muito. E se você também está apreciando, gente, você faça o seguinte, né? Se inscreve aí no nosso canal, se ainda não está inscrito. Se você deseja também, está gostando, dá o like, né? Curta. Faça aí alguma coisa que você estará apoiando este trabalho que nós estamos fazendo. Mas, pastor Aurélio, nós vamos prosseguir aqui para o terceiro e último ponto, né? Estou gostando da fluidez com que está se dando aqui o nosso bate-papo. O terceiro ponto traz o tema: as formas de disciplina bíblica, certo? E o primeiro subponto é a disciplina como modo de correção. E eu lhe pergunto, a disciplina serve para quem e para quê? Olha, para isso aí, para a gente assim responder melhor, eu até aconselho um livro muito bom chamado de Jaziel Guerreiro, Dr. Jaziel Guerreiro, o nome dele. É o Manual do Pastor, da editora Santos, página 96 a 99. Ele apresenta alguns tipos de disciplina. E aí, conforme a sua pergunta, a gente precisa entender o que realmente, né? O que é que realmente a disciplina pode fazer. Como eu disse a você, existe a disciplina formativa, que é aquela que a gente está no culto doutrina aprendendo numa escola dominical, não é verdade? Tem a disciplina corretiva, que é aquela disciplina que você recebe do pastor por um deslize, né? Aconteceu, mas você se humilhou outro dia e é obrigado a passar por aquela disciplina, né? Mas tem também a disciplina cirúrgica, que é aquela disciplina que é preciso o pastor, é o Ananias e a Safira, mais ou menos assim. Quando é preciso o pastor ser um pouco mais enérgico, né? E mostrar que realmente a igreja não aceita aquele comportamento. Se não houver isso, poderá prejudicar. Porque foi dito agora há pouco que um pouco de fermento, não tirado, né, leveda toda a massa, né? E o fermento aqui não é o fermento de bula, aqui não é positivo. Não é positivo, não é algo positivo, é algo negativo e uma ilustração de que realmente ele aumenta. Tanto
negativamente como uma positivamente. fruta podre pode Ixi, fazer estragar todo o cesto. Estraga o cesto todinho, verdade, né? E tem até aquele texto de provérbio, né? Que a mosca no perfume, né? É, a mosca, Ela azeda o a perfume. Zé do perfume, naquele acaba com o tempo, perfume, né? é verdade, né? Então é assim, sabe? Então a gente tem que entender essa disciplina como um modo, né? Um modo corretivo, né? Quem pode ser submetido à disciplina? Tem, assim, distinção? Ou todo mundo pode ser passível de disciplina? Cada um na sua categoria. Por exemplo, a disciplina de um membro ela tem que ser bem diferente da disciplina de um obreiro. E se o obreiro for de uma capacidade maior, mais a disciplina é mais forte ainda. Cobra-se mais, né? Porque a Bíblia diz, né? A quem muito é dado, muito é cobrado, muito é exigido, não é verdade? Então, vamos, um exemplo, por exemplo, um líder, quando ele cai, quando ele peca, o efeito do pecado dele é bombástico. Por quê? Porque ele é líder, ele é um espelho. Já dizia um certo pregador, disse assim, se um pastor quando cai é como um avião. Ele não morre só não, ele mata um bocado com ele. Mas é parecido mesmo, você está entendendo? Entendeu? Agora sim, né? O que eu posso dizer é o seguinte, na minha pouca experiência, é que é preciso que a liderança saiba como disciplinar. Uhum. Porque disciplina é com amor. Você tem que disciplinar no sentido de, como um pai. Eu acabei de dizer agora há pouco tempo. O pai, ele é obrigado a bater no filho, né? Ele faz aquilo chorando. Mas porque é melhor ele chorar e o filho se restabeleça do que ele deixar passar, né? Aquela dor é momentânea. É momentânea, né? É verdade. Mas depois ela vai trazer doces frutos. Né? A Bíblia está cheia de passagens, provérbio, que fala que se você não ensina seu filho, como é que vai ser? Se você ensinar ele, com certeza, ele pode crescer, ele pode até ir para o mundo, mas ele vai se lembrar que um dia você o alertou e quem sabe ele não volta. Entendeu? Então é isso, viu? Não sei se eu respondi bem a pergunta. Serve para todos. Todos podem ser. Todos. Né? A disciplina né? É para quem peca. E para quê? É para correção, né? Para correção, é verdade. Até, Morelli, assim, nas minhas experiências pessoais, todas as vezes que eu estava assim, deixando me esfriar e andar assim de uma forma mais à vontade, sempre vinha um pesozinho da mão divina. Olha aí, isso aí é bom, né? E é bom, é isso que eu quero dizer, né? Sempre ali apertava um lado, às vezes financeiro, às vezes de um problema de saúde, porque a gente tem que entender que Deus tem muitas formas de nos corrigir, né? Tem muitas formas de nos disciplinar. Sim. Ele sabe onde dói mais na gente, né? É verdade. E assim, a gente tem que muitas vezes passar por certas situações na vida, entendendo que aquilo ali pode ser algo pedagógico da parte de Deus, né? Deus está nos disciplinando, Deus está nos corrigindo, né? Para o nosso próprio bem. Com certeza. E a gente deve ficar feliz. Feliz. Porque é triste o crente que peca e continua as mil maravilhas na vida dele. Eu costumo sempre dizer que o nome disso aí é o abandono de Deus. Não que Deus queira abandonar, mas Deus já pelejou tanto, Deus já lutou tanto, que eu costumo dizer que não tem coisa pior do que quando Deus entrega o ser humano a si próprio. Eu vi até uma vez o senhor pregar sobre Israel, né? Que Deus insistiu tanto com a nação até que deixou eles entreguem a própria vontade. E aí, eu acho que foi algo mais ou menos assim. E aí depois veio o castigo, né? O desacerto, é verdade. Porque, veja bem, porque enquanto Deus ele está disciplinando a gente, é porque ele nos ama e quer que a gente... Mas como Deus também é onisciente, conhece tudo, conhece o nosso coração, tem pessoas, tem seres humanos que Deus simplesmente, ele fica quieto. Você tira naquela época de Noé. O que foi que Deus disse para Noé? Meu espírito não contenderá. Meu espírito não vai contender. Eu não vou passar a vida toda brigando com o homem, não.
porque ele é carne, ele é ruim mesmo, Ele podemos assim limitou dizer, né? o tempo dele, né? Não é verdade? Então, eu vejo assim, lá em Romanos, no capítulo 1, versículos 22, 21 em diante, até o fim do capítulo, a Bíblia fala que Deus entregou a sociedade romana a si própria. Ela estava tão profanada que o evangelho não resolvia o problema. Uhum. Eles não queriam, porque o panteão de Deus, que era muito grande, a profanação, aquela coisa toda. Então Deus está certo. Deixou. E aí o que é que acontece? Quando Deus ele permite o homem ser entregue a si próprio, aí você vê a decadência, a que ponto ele naufraga na moral. E é isso que acontece. Eu até oro e digo, Senhor, pode me disciplinar quando eu precisar, porque eu sei que Deus está me amando, né, ainda. É um sinal, rapaz. Eu vejo como um sinal de Deus. Quando Deus é ele uma tá... demonstração do amor dele. Com certeza, eu vejo assim. Aurélio, o segundo subponto é a disciplina como forma de restauração. Aí eu lhe pergunto, a disciplina é para matar ou é para levantar o que está caído? Com certeza é para levantar. Se alguém foi repreendido e ele não quer a repreensão e ele se afasta e vai para o mundo, a Bíblia chama ele de quê? Bastardo. Ele não é filho. Porque o filho, ele aceita a correção do pai. Em outras palavras, como alguns pregadores dizem, né? Esse não é ovelha, é bode. Então, a ovelha realmente ela é sensível à voz do pastor, mas o bode não, o bode é teimoso. Você sabe, no interior você sabe o que é bode. A diferença de um bode para uma ovelha é grande, né? Entendeu aí? Então, a disciplina... São muito parecidos, né? São parecidos, mas só que o comportamento interior, se é assim que podemos dizer, é diferente. A ovelha, você não vê uma ovelha fazendo aquelas estripulias que o bode faz, né? Ela é bem mais calma, cabecinha baixa, aquela coisa toda, né? Então, eu vejo assim, a disciplina, ela é uma forma de restaurar a nossa identidade com Deus, de trazer-nos de volta, né? Então, sabe? Na prática, assim, Mauro, o senhor poderia elencar, na prática, existe quais tipos de disciplina? A gente pode dizer que existe a repreensão pela palavra, né, que é uma disciplina. Se a pessoa tomar para si, quando está ouvindo a exposição ou lendo a Bíblia, e ver que está errado ali, ela já se autocorrige, já se autodisciplina, né? Mas nós podemos dizer que tem até aquela que chega, aí eu queria que o senhor dissesse, se o senhor lembrar de mais alguma, aquela em que você tem uma advertência verbal, uma chamada assim no pé do ouvido, né? E tem até aquela que corta a comunhão, perde os cargos na igreja, né? Essa daí é a visível para todo mundo ver, né? Essa daí eu acho que é a menos problemática. A mais difícil que eu acho é quando você perde a comunhão com Deus. Por exemplo, quando você é corrigido pela Bíblia, é porque você ainda está vivo. Você está lendo aqui, aí a Bíblia pega você. Oh, meu Deus, me perdoa, Senhor, eu cometi essa injustiça. Só com a leitura da Bíblia. Outras vezes você está num culto e numa doutrina, Deus usa o pastor em cima daquilo que você está realmente fazendo de errado. Doutrina formativa. Agora, quando há o erro, aí é que está. Quando a pessoa erra, aí cumpre a igreja exatamente isso, que formular disciplina com a igreja, como você falou agora há pouco, o pastor não pode fazer isso só. E se a pessoa aceitar a disciplina, se ela baixar a cabeça e disser, não, realmente eu errei. Bom, é como eu disse, né? Bem-aventurado, podemos assim dizer, feliz, né? Que significa a palavra bem-aventurado, aquele que se autodisciplina lendo a Bíblia. Sofre a correção do Senhor. Você sente que está errado só com a leitura da Bíblia. Muito bom. Sinal que você realmente está ligado. Aquele também que está no culto e Deus usa o pastor com a palavra assim mais áspera, né? Também muito bom. Porque você sentiu ali a cobrança de Deus, é sinal que você está vivo. Né? Agora, é triste quando alguém não tem mais essa cobrança. Como eu tinha dito agora há pouco, né? Quando a pessoa
perde essa comunhão é porque há muito tempo ele já Deus já entregou, Deus viu que ele não quer mudar. Em outras palavras, ele não é filho, ele é bastardo. Porque nós mesmos cristãos, nós mesmos temos que nos autodisciplinar. Uhum. Agora, quando uma pessoa não se autodisciplina, aí é quando o pastor precisa discipliná-lo. E se ele for uma ovelha mesmo, por isso que eu usei a questão da ovelha e do bode, né? Se ele realmente for uma ovelha, ele vai baixar a cabeça e vai aceitar a correção. Mas se ele não for filho, se ele for bode, como se usa a expressão, ele não vai aceitar. E hoje, pode crer, eu acho que não só aqui em Maracanã, mas eu acho que todo o arraial evangélico tem acontecido muito isso. Eu conheço pessoas que deveriam ter passado por uma disciplina, cair, porque tudo bem cair, qualquer um pode cair. Mas onde é que eu vejo o erro? É que ele não quis a disciplina da igreja onde ele estava, ele procurou outra igreja. E como as igrejas hoje, infelizmente, estão cheias de homens sem a visão, ele entra, era para ser disciplinado, acontece o contrário, ele é promovido. Eu conheço pessoas que deveriam estar disciplinadas e hoje estão como pastores. Você está entendendo? Triste, né? É triste, não é verdade? Você pode dizer assim, mas o que foi que houve? O que foi que houve foi a falta de visão. Primeiro dessa pessoa que não tem essa visão e de quem o recebeu e não procurou. Mas, como eu disse a você, tem momentos em que o próprio Deus ele intervém. Eu não posso dizer quando é que ele faz, porque ele faz, como faz. Mas tem pessoas que eu também conheço que Deus interviu, não deixou. Uhum. Pessoas até da nossa família mesmo. Que caíram. Ainda hoje está caído, Josué, mas ele não procura ir para a igreja aonde ele caiu. E aí ele vai para um canto, não dá certo. Vai para outro, não dá certo. Vive com outra pessoa, deixou a esposa, nunca passou por uma disciplina, mas também não tem um desenvolvimento. E só Deus sabe onde é que vai parar isso, né? Então, bem-aventurado, mais uma vez, é aquele que quando cair, procurar a correção, procurar a disciplina onde ele caiu, para todo mundo ver. Eu sei que é humilhante, eu sei que é feio, mas porque a pessoa salutar. A pessoa também pode chegar e confessar, né? Os seus Claro, erros, né? é para ser. Não precisa ser que alguém vá apontar, contar para a igreja, contar para o pastor. A pessoa mesmo sentiu, não precisa, ninguém está indo me denunciar para ninguém, eu mesmo, né? Porque o que a gente vê, irmão Aurélio, é assim, essa dificuldade das pessoas de admitir. E só vão demonstrar arrependimento depois que elas são expostas, né? Ah, irmão, e tal, aí cai. Eu sei que é do homem, né? Davi foi assim. Davi, enquanto ele pôde encobrir, aí escondeu. Deus foi lá e usou o profeta e fez aquela parábola, e foi que ele caiu a ficha, né? Eu sei que muitas vezes há esse expediente de Deus ter que mandar alguém, ou a igreja mesmo ter que ir agir, o pastor, mas assim, o ideal é que a própria pessoa tome consciência do seu erro e porque, veja bem, tem casos, por exemplo, na Bíblia, que pessoas insistiram no erro, e o que eu acho mais interessante é que Deus, ele deixa. Por exemplo, Sansão. Alguém pensa que o desvio de Sansão foi quando ele contou o segredo para Dalila. E eu digo que o segredo que ele contou para Dalila já foi exatamente o efeito do desvio, já estava desviado. A gota d'água. Ele sendo um nazireu, ele era proibido, né, de beber vinho, né, de pegar em pessoas mortas ou qualquer bicho morto, né. Então isso ele já fazia. E nem por isso Deus deixou de usá-lo naquela força. Agora, quando chegou o momento em que ele parece que tinha as 3 regras, né? Não bebia vinho, não podia beber vinho, não podia tocar em cadáver, até aí ele tocou e Deus tolerou. Mas quando ele cortou o cabelo, aí parece que é como se fosse um fio de ligação elétrico. Cortou a ligação. Então, quando corta a ligação, pronto, aí
Passou do ponto. Aí passou do ponto. Eu costumo sempre dizer, às vezes alguém se admira assim, mas fulano não era uma bênção, rapaz, como é que pode hoje estar desse jeito aí, caído? Eu digo, não, tá errado. Ele já estava caído. A gente é que não via pelo olho humano, mas Deus, para Deus ele já estava caído. E isso que aconteceu, exemplo, né? É que Deus tirou a capa. Deus agora tirou para todo mundo ver. Antes, só quem estava vendo era Deus, agora está todo mundo vendo. Aurélio, e a exclusão, né? Ele vai botar aqui. É o último, né? É o último, né? A disciplina como modo Certo. de exclusão. Você já falou até da amputação, né? É conhecida como disciplina cirúrgica, exatamente. Na Membro tem que na ser igreja cortado. católica é a excomunhão, Excomunhão, né? Você sabia que no nosso estatuto não pode ter excomunhão? Não existe esse termo. Nosso estatuto daqui da Assembleia de Maracanaú. Tem não, né? Não, jamais se cometerá. Porque sempre a porta vai estar aberta, né? Para que aquela pessoa que mesmo que tenha cometido algo muito grave e vá Possa embora, voltar, né? E um dia ela possa voltar, porque a Igreja Católica ela tem, né? Tem a excomunhão, né? verdade, que aí a pessoa, como Lutero foi declarada herege, Excomungado recebeu mesmo, né? a bula papal de excomunhão, né? Pronto. E nós não temos. Mas aí, a excomunhão é o caso mais extremo de disciplina. E aí, quando aplicar a excomunhão, né? Bom, A expulsão de um membro. é algo assim muito até difícil, Eu nunca mas vi, não me lembro. é difícil, mas veja bem. Eu posso citar assim um exemplo, posso te dar um exemplo. Por exemplo, quando alguém está dentro da igreja querendo desvirtuar o povo, o pastor prega uma coisa, ele sai de casa em casa desfazendo. Merece. Pastor é um herege, né? Entendeu aí? Merece, né? Merece, né? Então uma pessoa dessa, se ela não for tirada, vai chegar um dia que o pastor vai pregar sozinho. Todo mundo vai Destruir o rebanho. Você veja bem que, até não sei agora, acho que diminuiu mais. Mas você lembra quantas vezes de um movimento de oração se formava uma igreja? Porque o profeta, né? Eu até costumo dizer que o ministério profético da Bíblia, né, que é no Novo Testamento, né, foi chamado uns para profeta, ele tem sido assim muito desacreditado devido o profeta não se colocar na posição. Correto. Eu conheci muitos profetas, né, que não respeitavam os pastores. Eu também. Ele dizia que ele estava ali em nome do Senhor dos Exércitos e acabou-se o pastor que se... E eu vejo isso um grande erro, porque o profeta, Deus vai usar ele como profeta, mas ele tem também os testes. Ele tem que congregar, ele tem que ser submisso ao dirigente da igreja, o pastor da igreja. Entendeu aí? Então, eu vejo assim, não vou usar aqui a excomunhão, né? Mas se faz necessário você tirar uma pessoa que está levando o povo a uma degeneração espiritual. Então, é obrigado trazer esse cara, essa pessoa, ou então, se ele não aparecer, dizer, olha, fulano está pregando essa doutrina é antibíblica, e outra coisa, essa doutrina não cumprida repercutirá na sua salvação. Por um exemplo, vamos um exemplo. Uma igreja que começa a pregar que Jesus Cristo não é Deus, mas apenas, como os ebionitas do passado, né? Jesus não é Deus Todo-Poderoso, é apenas um Deus menor. Pronto. Não, o Espírito Santo é apenas uma força. Então, se essa pessoa começa a pregar isso, qual deve ser a atitude da igreja? Qual deve ser a atitude do pastor? Chamar o povo para uma reunião e explicar por que ele foi disciplinado. Porque geralmente uma pessoa dessa, ela não vai se submeter. Não. Então, isso tem que ser feito, né, numa reunião com a igreja e o pastor explicar, olha, daqui para frente vocês tomem cuidado, porque essa pessoa, ele prega isso, e tudo que ele prega é contrário aos ensinamentos. E tem que explicar. E se vocês obedecerem às suas doutrinas, vocês poderão perder a salvação. Porque, claro, tem pecado que não é para a morte, mas tem pecado que é para a morte.
Até a gente falou sobre isso ontem na aula de segunda-feira. Nós estamos estudando Hebreus, é uma carta muito forte, principalmente o capítulo 6, que ele diz que aquele que um dia conheceu os poderes do mundo vindouro, aquele que um dia experimentou a boa palavra, aquele que um dia, sabe, e agora renega tudo isso, já era. Esse é o apóstata mesmo. Esse aí já caiu da graça e não tem mais nem como ele voltar. Até porque uma pessoa, quando ele já está nessas condições, ele não ouve mais ninguém. É verdade. E aí só tem um recurso para escapar, a igreja escapar. É tirando esse indivíduo. É como um membro doente que às vezes tem que ser amputado. É verdade, é uma gangrena, né? Se torna uma gangrena. gangrena. Mas outra coisa não, outra coisa eu acho assim, outro pecado é mais fácil de se resolver, né? Agora aí não, aí a coisa é mais dura. Meus queridos, nós chegamos ao final deste estudo maravilhoso, né? Fiquei assim realmente muito feliz da presença do irmão Aurélio. E realmente assim a aula fluiu bastante, nós nos sentimos bem à vontade e estou grato a Deus em primeiro lugar por nos permitir, né, estarmos aqui, e agradecer mais uma vez ao irmão Aurélio pela sua participação. Esperamos contar com o senhor outras vezes, em outras ocasiões, né, e já temos aí pré-agendada o nosso bate-papo ali, né, conforme nós estamos combinando, tá certo? Esse vídeo, se Deus quiser, vai sair em breve. Agradecer aqui o meu filho, André, está aqui por trás das câmeras, nos dando apoio técnico, né? E eu pedi agora só ao Morelli para fazer suas considerações finais e a sua despedida aos nossos irmãos. Bom, a gente encerra, né? Conclui, podemos assim dizer. Não precisa nem a gente dizer muita coisa não, né? Mas Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Para mim isso é tudo. Se Deus é santo, como a gente falou, se verdadeiramente essa santidade é isso mesmo, então cabe a nós também procurar imitá-lo. Quando não imitamos, ou quando saímos dessa santidade, nós estamos profanando. E a profanação, já sabe, ela é exatamente antagônica ao sagrado. Deus é santo, então nós temos que nos pedir a Deus que nos dê essa capacidade. Inclusive, Josué, depois eu vou até falar depois em outra oportunidade. Nós estamos aí, eu estou tentando terminar um livro baseado em Mateus 5,48, né? Sede perfeitos como... O nome o título seria a perfeição, só isso. Aí o tema seria esse, né? Então, eu concluo com isso, né? Então, a santidade é a busca pela perfeição. Enquanto nós estivermos aqui nessa vida humana, finita, a gente tem que lutar para que um dia a gente consiga adentrar na eternidade aprovado por Deus. Porque muitos vão ficar. Muitos já foram reprovados, outros ainda vão ser reprovados. Porque, para fechar, Hebreus 12, 14, que diz bem claro: sem a paz e a santificação, jamais o homem verá a Deus. Então, sem santificação, está perdendo tempo. E aí a disciplina... E a disciplina é para recuperar a santidade, o prejuízo da perca da santidade. Amém. Muito bom. Gente, encerro aqui somente para pedir mais uma vez a vocês o apoio a este trabalho, tá certo? Para que possamos continuar. Se inscreva, nos ajude, dê a força aí que você pode, não lhe custa nada e você estará realmente apoiando o nosso trabalho. E eu oro para que Deus te abençoe e o Senhor te dê a recompensa. E mais uma vez, aqui o nosso irmão Aurélio, a escola teológica é uma bênção, pessoal, posso dizer, né? Como testemunha ocular, tenho sido aluno, tenho sido professor, de modo que você, se é aqui de Maracanaú, das redondezas, pode também estudar na nossa escola
Teológica Boa Semente. No mais, que o Senhor os abençoe e até uma próxima ocasião.